Saudações, gente bonita, mestre e líder aqui, voltando a falar sobre mudança climática. A Terra, a temperatura média da Terra não ia aumentar 2 graus até o ano 2100. Ela vai aumentar 2 graus até o ano 2030, se nada for feito. E aí, se nada for feito, parar com a emissão de gases, olha, isso não vai acontecer, certo? Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. A emissão de gases causadores do efeito estufa dificilmente vai diminuir o tanto que precisa. Teria que diminuir para zero, não vai acontecer. O que é realista? Aumentar o consumo de dióxido de carbono. Mas quem consome dióxido de carbono? Aqui, ó. Árvores. Árvores consomem dióxido de carbono para poder crescer. Elas se alimentam disso. Então, se você planta muitas árvores, árvore velha não adianta. Tipo, manter uma floresta em pé não vai fazer diferença nenhuma. Porque as folhas, os galhos, os frutos que vão caindo produzem o mesmo tanto de dióxido de carbono que as folhas novas. Então, o que tem que ser feito é plantar mais árvores. Mais plantas. A cana-de-açúcar ajuda. Certo? Plantar mais plantas. Capim não adianta. Porque capim tem pouca massa. Olha essa árvore. Isso aqui pesa centenas de quilos. Aquela ali pesa mais de 1 tonelada. Essas aqui também pesam mais de 2. Aquela grandona mais de 3 toneladas. E não tem 1 grama de solo nessas árvores. Todas essas árvores, todas essas plantas que vocês estão vendo, elas são formadas basicamente de água e dióxido de carbono. Então a árvore tem uma capacidade extraordinária de pegar o dióxido de carbono e transformar nela. Se você pega um vaso, esse experimento já foi feito mais de uma vez. Pega um vaso, planta alguma coisa nela e só rega. Só rega, você nunca vai colocar nada. Nem 1 grama de terra, de adubo, de nada. Você só vai regar. A planta vai crescer, 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 crescer. Mas como é que ela vai crescer se ela não absorver o solo? A quantidade de solo, do momento que você planta a semente ao momento que você tira a árvore adulta, é rigorosamente a mesma. As árvores não absorvem solo. Correto? Então, repito, reitero, isso é muito importante. As árvores absorvem dióxido de carbono para crescer. E água. Entendeu? Então, plantar árvores novas que estão crescendo, ou seja, que estão usando dióxido de carbono para crescer, é fundamental para diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera. Aí você pega 2 países divergentes. Um que derrubou uma quantidade enorme de árvores, que foram queimados, transformados em CO2, o diabo, né? O Brasil, o agronegócio brasileiro, quando não nos mata de câncer, poluindo água, solo, atmosfera, sangue humano, leite das mães, ele derruba árvores em quantidades enormes. Pergunta a alguém que entenda o tema, quantas toneladas de árvore tem num hectare de cerrado? São muitas, são centenas. Um hectare de Amazônia são milhares de toneladas de árvores. O capim, o braquiária, mal produz 1 tonelada de massa. Umas 2, que tem um aproveitamento baixo. Vamos colocar 2 toneladas de massa por hectare ano. Então você tira milhares de toneladas de árvore e substitui por 2 toneladas de capim. O que foi feito com essas milhares de toneladas de árvore? Virou milhares de toneladas de dióxido de carbono. Quando você vê uma árvore pegando fogo, vamos falar sobre isso. Quando você vê uma árvore pegando fogo, uma árvore enorme, e ela vira fumaça, o que aconteceu com a matéria dessa árvore? Porque você sabe que a matéria não se destrói, né? Ela não é destruída. Ela virou fumaça, sim. Ela voltou a ser o que ela era, dióxido de carbono. Então, se você queima uma árvore de 10 toneladas, você vai ter uns 100 quilos de carvão
e 9.900 quilos de dióxido de carbono que vai ser lançado na atmosfera. É assim que funciona. Para onde vai o combustível do seu carro quando você queima ele? Na natureza ele não desaparece simplesmente, isso não existe. Ele vai virar dióxido de carbono, essencialmente. Entende? Então queimar combustível fóssil, queimar florestas, produz quantidades enormes de dióxido de carbono. Planta árvores, não preserva a floresta. Planta árvores, consome milhares de toneladas de dióxido de carbono. O país que mais desmata no planeta é o Brasil, o agronegócio brasileiro. A gente tem que falar agronegócio por quê? Porque a culpa da mudança climática não é das pessoas, é das empresas, é do capitalismo. Deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês verem. Depois de tanto tempo de pânico com o aquecimento global, também nasceu a culpa individual. O conceito é tipo você culpar individualmente as pessoas por cada um dos seus hábitos nocivos ao planeta. No slogan de mudar o mundo, muitas campanhas fizeram a gente acreditar que a culpa do planeta tá podre assim é unicamente nossa, minha e sua. E eu caí muito nessa. Quando eu descobri o impacto de cada uma das nossas ações, eu acreditava que é só cada um fazer a sua parte no seu cantinho e BUM! O mundo vai conseguir sair dessa. Se você não usa canudo de inox, a culpa é sua da poluição dos oceanos. Você come carne? Você está matando o planeta. Isso só existe porque você faz. Porque você faz, não porque alguém produz, controla. Não por interesses econômicos do capitalismo, que absolutamente todos são afetados. Culpar as pessoas está bem ultrapassado para mim. Então, na real, individualizar esses problemas é uma estratégia dos próprios sistemas para continuar distraindo a gente de quem tem controle para mudar. Não é culpa de ninguém estar exposto a um sistema que colabora para que o poder de escolha absoluta sobre tudo seja impossível. Quando você tá no mundo capitalista, é praticamente impossível você não estar contribuindo de alguma forma para a destruição do planeta. E a culpa não é nossa. Você é dono de alguma multinacional? Nem eu. Você é dono de tanto capital a ponto que você movimenta inúmeras empresas que são responsáveis pelo montante de lixo gerado que vai para o Pacífico? Nem eu. A culpa é unicamente dos sistemas. E o poder de uma mudança capaz de realmente diminuir o problema é unicamente dos sistemas. Escolhas individuais ajudam? Talvez sejam mais simbólicas do que efetivas para reverter, nesse momento, esse modelo de mundo. Eu parei de comer carne porque para mim é um símbolo do que eu acredito enquanto humana vivendo a vida. Eu ainda uso sacolas, garrafinhas plásticas, porque eu tô exposta a esse mundo. O peso de não estar colaborando para algo é só um ego imenso de você sentir que de alguma forma você tá se preocupando mais que os outros. Mas se não deu para escolher, a culpa não é sua. Mesmo se você não quis escolher, a culpa não é sua. Enquanto estamos nos reunindo para culpabilizar os outros, as maiores empresas do mundo estão reunidas, gerando rios e rios de plástico por segundo. Essa destruição não pode ficar limitada a quem consome, enquanto tem um sistema que não quer abrir mão de restaurar seus padrões de consumo e matéria-prima. Eles que têm dinheiro e possibilidades para fazer plástico de cânhamo, e eu que vou ficar aqui me culpando por usar uma garrafa PET? Sai dessa, gente. Desculpa decepcionar, mas sempre em algum ecossistema de sustentabilidade eu vou falhar. Eu vou usar itens poluentes e provavelmente tóxicos. Você e provavelmente todas as pessoas à sua volta falham e falharão com o consumo ético com frequência. Somos controlados por um sistema. Por isso, a ebulição global acabar não depende só de você reciclar. Não caiam em golpes de culpa individual. Quem realmente está destruindo o planeta não está nem ouvindo essa discussão aqui. Estar consciente dos problemas do mundo só me fez ter a certeza de que muita coisa precisa mudar. E quem tem que começar é quem está controlando o mundo para ele ficar desse jeito. A humanidade vai ser extinta porque um pequeno grupo de pessoas não está disposto a abrir mão dos seus interesses econômicos. Estar consciente não me faz querer me tornar uma pessoa superior a ponto de boicotar o mundo inteiro. Sim, eu uso garrafa de plástico, mas a minha alimentação emite menos gases tóxicos e usa menos água para ser feita. Eu uso sacolas plásticas, mas não fumo cigarros que poluem o mundo com as suas guimbas. Eu não demoro no banho, mas eu compro garrafas de vidro. Eu ando de avião, mas não tenho carro. E o que isso significa? Mais um motivo para ver quem comete mais contradições dentro de um mundo capitalista? Pois bem, vai rolar. Mas que fique claro que eu não acredito mais no egocentrismo, da mudança individual. Logo você usando garrafas plásticas. Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte... Saber e informar sobre os detalhes dessa catástrofe global não me torna uma pessoa menos preocupada com o problema, apenas mais atenta com o foco dele. Pela atenção, obrigada. Certo? Sem essa de culpa individual.
Eu lembro que tinha umas campanhas ridículas, tipo, tá faltando água, faça pipi no banheiro, economize água. Gente, 75%, 3/4 da água desse país é gasta pelo agronegócio. Você, cidadão, cidadã, camarada, você gasta o quê? 1% da água. Nem faz diferença. Quem consome água nesse país é essencialmente o agronegócio. Em Goiatuba, cidade aqui de Goiás, dos 20, 25 mil habitantes, tem um latifundiário lá que produz sementes de soja. Soja para vender como semente. Ele tem 20 pivôs centrais. Ele consome quase 30 vezes mais água do que todos os habitantes de Goiatuba juntos. Um homem. Então não é a pessoa o problema, nem a pessoa a solução. O problema é o capitalismo. Por exemplo, o agronegócio. Esse é o problema. Quando fala de exportar soja, você está falando de deixar veneno, erosão e exportar água, certo? E queimar a água do próprio país. É isso que é exportar soja. Exportar gado é muito pior. Cada vaquinha, cada reis, em média, produz 400 litros de metano por dia. Certo? O metano, vamos arredondar, produz 25 vezes mais mudança climática do que o dióxido de carbono. Multiplique isso por 400 e você vai ver que uma vaca produz o equivalente a 1000 litros de dióxido de carbono por dia. O Brasil tem 250 milhões de vacas. Então só com agronegócio, pecuária, nós produzimos 250 bilhões de litros equivalente a dióxido de carbono por dia. Por dia. Dá uns, considerando 360 dias, uns 900 trilhões de litros de dióxido de carbono equivalente, né, que na verdade é metano, lançado na atmosfera só por uma das rubricas do agronegócio, a pecuária. Não estou falando das outras, não, só a pecuária. Só a pecuária. Então a culpa não é você não, cara. Não fique se sentindo com a consciência pesada de ter um carro. Não é você o culpado. O culpado são as grandes corporações e o capitalismo. Certo? Entenda isso. Porque culpar as pessoas tem a mesma vibe do identitarismo. Estava até discutindo com um desses identitários. Nossa, cara, mas que moleque ruim de serviço. Não dá para debater com esses infelizes, eles são muito burros. E aí chegou numa parte em que ele não tinha argumento, né? Eu mostrei lá meus argumentos, falei, fonte, voz da sua cabeça. Eu fui postei literatura. Não, aqui, a fonte é esses livros aqui. Não adianta você ficar na teoria, papel aceita qualquer coisa. Olha o papo do moleque, cara. Olha a conversa do moleque. E aí, foi encantado. Eu moro na periferia de uma cidade pequena do Mato Grosso do Sul. Que porra é essa aqui que vocês acham que eu tô mostrando? É a periferia de uma cidade pequena do estado do Centro-Oeste. Eu nunca uso isso como argumento, porque não é um argumento. O cara só tá querendo se fazer de vítima. Você tem que entrar em contato com os trabalhadores. Moi? Então assim, cara, esses idiotas, eles não conseguem ganhar no argumento porque eles não têm, né? Eles foram domesticados a repetir um montão de bobagem que eles ouvem da DJ Amila, do Luaral, sabe? Não vamos citar nomes, porque o argumento desses caras é apelar pro ad hominem ou pro processinho. Então você não pode citar o nome deles. Mas vocês sabem de quem que eu tô falando. Então, o moleque só voltou a me chamar de feio, velho e gordo.
Porque não tem argumento, cara. Não tem argumento. É necessário ciência básica. Igual nesse caso específico da mudança climática. É provado agora, pela enésima vez, né? Já foi provado umas 1000 vezes. Que não é uma invencionice do grande capital para roubar as pessoas, para oprimir. Não, gente, esse é um fato. E o culpado é o capitalismo, é o sistema capitalista. São as grandes corporações. Então, qualquer solução que não passe por abolir o sistema capitalista é jardinagem. Certo? Chico Mendes falou isso, cara. Chico Mendes falou isso. E Chico Mendes não era a fadinha da floresta, não. O que é a fadinha da floresta? Ela veio da floresta, né? Ou indígena da Chopi. Ela veio da taba. Mas na primeira oportunidade foi para a cidade, viver num apartamento com ar-condicionado e dar palestra na Universidade Americana para falar mal do Brasil. Não. Chico Mendes não era desse, não. Ele lutou, viveu e morreu na terra dele, com os dele, os iguais a ele. Chico Mendes, nunca a fadinha da floresta, nunca indígena da Chopi. Chico Mendes disse que meio ambiente sem consciência de classe era jardinagem. Então, além dos identitaristas, já é hora da gente começar a ficar de olho no verdismo mongueiro. Eu diria que os identitaristas já era, cara. Estão sendo desmascarados, sabe? A duração do discursinho deles vai ser de mais uns pouquíssimos anos. Mas o novo mal já está se alastrando. É o verdismo ongueiro. O verdismo ongueiro. Em parceria com o indígena do Chopi, fadas da floresta, sabe? Toda essa gente. É o verdismo ongueiro. É a nova arma do capitalismo, que vai afugentar as pessoas da luta de classes. Afastar as pessoas da luta de classes, do entendimento que vivemos numa sociedade capitalista e que ela, a sociedade capitalista, é a culpada. E que sem vencer a luta de classes, bom, nada de bom vai acontecer. Simples assim. Correto? Então, era só isso. Desejo para vocês uma ótima consciência de classes e um bom dia. O efeito de pirona está acabando, minha garganta já voltou a doer. Ainda bem que agora eu vou ficar calado umas boas horas. Mas antes, né? A gente não pode usar uma dor de garganta como desculpa para o silêncio. É isso. Fiquem bem.